Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quanto que é necessário para você viver de renda e parar de trabalhar se for da sua vontade, né? Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar 2 passos ou processos que todo investidor tem que passar até alcançar esse objetivo, e o primeiro passo seria o acúmulo de capital, né? Enquanto a pessoa junta o dinheiro ali até chegar em patrimônio que vai te gerar uma renda suficiente para você viver daquela renda, né? E o segundo passo que seria os investimentos em si. Eu vou te mostrar aqui 2 investimentos que qualquer investidor deve ter, esses investimentos, para você colocar o seu dinheiro ali todos os meses. E lembrando que esse valor desse patrimônio que a pessoa precisa ter para receber uma renda X todos os meses é um valor muito particular de cada pessoa, porque você concorda comigo que cada pessoa vai ter um estilo de vida diferente, vai viver em uma região diferente, né? Às vezes em uma região mais cara, mais barata. Então, assim, algumas pessoas, por exemplo, vão viver bem com 3 mil reais. Outras pessoas vão viver bem com 10 mil reais, né? Então é um número muito particular, o valor do patrimônio, mas eu vou explicar aqui de tal forma que você vai conseguir entender, né, e adaptar para a sua realidade. Então nessa primeira parte a gente vai ver quanto que a pessoa precisaria ter investido, né, para receber uma renda suficiente para ela viver exclusivamente daquela renda, e para isso a gente vai utilizar a fórmula da independência financeira. E como que funciona isso? Você basicamente vai pegar o seu custo de vida anual dividido pela rentabilidade anual. Então, por exemplo, vamos supor que com 5 mil reais você está satisfeito, você já consegue viver tranquilamente. Então pega 5 mil reais multiplicado por 12 meses e a gente encontra o custo de vida anual, que seria 60 mil reais por ano. Agora é só pegar 60 mil reais dividido pela rentabilidade esperada. Eu vou considerar uma rentabilidade média de 10% ao ano. Em um cenário mais otimista, a gente poderia conseguir uma rentabilidade de 11%, 12% talvez, mas eu vou considerar a maioria das pessoas, né, vai ter uma rentabilidade média de 10%. Então eu vou considerar 10% ao ano. E tá aqui 600 mil reais. Esse aqui é o valor que a pessoa precisaria ter investido para receber ali em torno de 5 mil reais por mês de renda passiva. E se você não entendeu o cálculo, eu basicamente fiz isso aqui, ó, para você aplicar aí na sua realidade, né? Coloquei aqui 60 mil dividido pela rentabilidade de 10%. Coloco 10, venho aqui em porcentagem e clico em igual. E a gente encontra o valor aqui de 600 mil. E assim, eu sei que não é fácil alcançar essa marca, né? 600 mil reais, poxa, é muito dinheiro. Eu lembro que foi muito difícil para mim chegar nos meus primeiros 100 mil investidos, né? Mas a questão é o seguinte, o tempo vai passar de toda forma, então lá na frente, é bem melhor você ter começado hoje, porque lá na frente, daqui 5, 6, 7, 8 anos, você vai colher os frutos, né, desse esforço que você está fazendo hoje. De todo mês, coloca uma quantia ali nos seus investimentos. E o mais importante é que agora você já sabe, já tem uma ideia de quanto que você precisa ter lá na frente para receber um valor X de renda passiva. Você viu aqui no vídeo que com 600 mil reais, a pessoa lá na frente vai estar recebendo em torno de 5 mil reais, né? Então isso torna tudo muito mais palpável, né? Muito mais real. Você consegue visualizar o objetivo lá na frente e isso torna tudo mais fácil, isso te dá mais motivação. Obviamente que você vai ter que fazer o esforço, né? Vai ter que trabalhar, vai ter que poupar, vai ter que investir. Mas bora lá, eu tenho aqui algumas dicas que eu posso te passar para acelerar esse processo, que eu aplico na minha vida e tem funcionado, tem dado certo. E a primeira dica é procurar formas de fazer uma renda extra, né? Ou até uma renda principal. Às vezes a pessoa tem um emprego, recebe ali um valor e se contenta com isso para o resto da vida, né? Então, o que eu quero dizer é que você precisa mudar, né, essa sua visão, né, e tentar buscar possibilidades e oportunidades de fazer mais dinheiro, né? Seja uma renda extra ou até uma renda principal. Inclusive, o que eu acabei de falar é um pensamento que a maioria dos investidores tem, né? De querer sempre fazer mais dinheiro, porque a pessoa começa a investir, começa a ver ali a rentabilidade aumentando. Ela entende que quanto mais dinheiro ela coloca, mais esse dinheiro se multiplica. Poxa, a pessoa vai querer cada vez mais investir mais. Então ela procura formas de fazer mais dinheiro para investir mais. Ela busca formas de poupar mais dinheiro também para estar colocando ali nesses investimentos. O ideal seria investir pelo menos 20% do que você ganha, né? E eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Poxa, inclusive comenta aí, eu acredito que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo não teriam condições de tirar ali 20% do salário para investir. Mas é o que eu falei anteriormente, o lance é você buscar formas de fazer uma renda extra. E aí você fazendo essa renda extra, você pega parte desse dinheiro e coloca nos investimentos até chegar ali em 20% do total que você ganha. Porque acontece muito o seguinte, a pessoa até consegue fazer mais dinheiro, né, trabalha mais, começa a fazer ali alguns trabalhos para ganhar um extra, e aí recebe esse extra, porém, ao invés dela pensar no futuro, ao invés dela investir esse dinheiro, ela eleva o padrão de vida. Então troca de telefone, compra um celular mais caro, começa a comprar coisas que ela não precisa, né? Então tem que ter pé no chão
pegar esse dinheiro que você recebe a mais e aportar, investir. E outra coisa, é muito importante você aprender a investir, né? Não adianta você receber o dinheiro e ficar colocando debaixo do colchão, colocando na poupança, que aí você não vai ter nenhuma rentabilidade. Pelo contrário, a inflação ela vai acabar tirando o seu poder de compra, então é como se o seu dinheiro estivesse perdendo valor. Então você precisa aprender a investir, seja num fundo imobiliário, numa ação, numa renda fixa, CDB, Tesouro Direto, Tesouro Selic. Mas bora ver na prática como funciona essa questão da rentabilidade de patrimônio, quanto que vai render, né, a questão dos juros compostos. Eu peguei aqui na planilha, coloquei de exemplo R$600 mil e vou montar agora uma carteira de fundos imobiliários. E por que eu escolhi os fundos imobiliários? Porque os fundos são como se fossem ali casas alugadas, né? Então você tem um fundo imobiliário, você compra as cotas e aí todo mês você recebe os dividendos, que é como se fosse o aluguel, né, desses fundos que você recebe. Então eu tenho aqui fundo imobiliário, dividend yield, que é quanto ele vai me pagar por mês, valor total aplicado, e a renda mensal, quanto que eu vou receber por mês, né, tendo um valor X aplicado. E aqui eu escolhi 4 fundos, 4 bons fundos imobiliários, né? Isso aqui não é uma recomendação de investimento, existem vários outros fundos que são bons, mas eu peguei esses aqui como exemplo, tá certo? E eu escolhi 4 porque quanto mais diversificada for a sua carteira, melhor, né? Então eu poderia até colocar mais uns 2 ou 3 fundos para diversificar ainda mais essa carteira, mas 4 aqui tá bom para o nosso exemplo. E tá aqui o primeiro fundo, o KNCR11, o dividend yield dele, a gente vem aqui no site do Status Invest. Esse site aqui ele mostra todas as informações de todos os fundos imobiliários. Então tá aqui KNCR11, vou descer aqui embaixo. E tá aqui, o último rendimento dele foi de 0,97%. Vou colocar aqui na planilha, né, o valor 0,97%. O valor aplicado eu vou colocar aqui 150 mil, né, 600 mil dividido por 4, fica 150 mil para cada. Então eu vou colocar 150 mil aplicado e a nossa renda mensal vai ser de 1.455. E a conta que eu fiz aqui foi a seguinte: a renda mensal vai ser aqui esse amarelinho, que é o valor aplicado, vezes o dividend yield mensal, né, vezes a porcentagem, que vai dar os 1.455. O próximo fundo imobiliário, a gente tem aqui o MXRF11, o dividend yield dele a mesma coisa, você olha lá no Status Invest, eu já olhei lá e o valor é de 0,95%, valor total aplicado 150 mil e a nossa renda mensal com MXRF11 vai ser de R$ 1.425. O próximo fundo aqui é o LVBI11, a mesma coisa, lembrando que esse fundo aqui é de tijolo, né, diferente dos anteriores, que são fundos de papel, né, então os fundos de papel eles estão atrelados ao CDI, a nossa inflação, que é o nosso IPCA, enquanto que um fundo de tijolo, ele tem um imóvel de fato lá, né? Então, esse aqui, por exemplo, o LVBI11, ele tem galpões logísticos, ele aluga esses galpões logísticos para grandes empresas, como, por exemplo, Amazon, né, lojas americanas, Mercado Livre, e aí essas empresas vão pagar os aluguéis e ele divide esses aluguéis com nós que somos cotistas. E veja aqui, ó, que esse fundo de tijolo ele tem uma rentabilidade menor do que a rentabilidade dos fundos de papel. E por quê? Porque o fundo de tijolo ele já tem a inflação embutida. Quando você tem um fundo de tijolo, você está ganhando dinheiro com a valorização do imóvel e com a rentabilidade, com o dividendo. Enquanto que no fundo de papel você não ganha dinheiro com o imóvel, né? Você só vai ganhar o dinheiro com o dividendo que ele te paga. Então, por isso que esse dividendo tem que ser um pouco maior para você pegar parte desse dividendo e reaplicar para você compensar essa inflação. E por último, a gente tem aqui um outro fundo de tijolo, HSML11, que diferente do LVBI11, não é um fundo que tem galpões logísticos. Esse aqui, ele vai ter shoppings. Então aqui a gente tem a rentabilidade de 0,81, é um fundo de tijolo e já tem uma rentabilidade melhor do que a do LVBI11, né? O valor total aplicado 150 mil e a renda mensal de 1.215. E tá aqui a nossa renda total de R$ 5.220, né, que você receberia por mês esse valor, né, tendo R$600 mil investidos nesses 4 fundos imobiliários. Então é basicamente assim que você monta uma carteira de investimentos. Uma outra coisa importante quando a gente fala de viver de renda, que é você pegar parte dos dividendos e reinvestir para que seu patrimônio continue crescendo e vencendo a inflação. Então a gente precisa, na verdade, fazer uma estimativa de quanto que vai estar a inflação lá na frente, lá no futuro, quando a gente tiver de planos, né, usar esses dividendos como renda passiva, fazer uns cálculos e fazer ali descontar, né, o valor que a gente precisa tirar e reaplicar, reinvestir para manter o nosso patrimônio
crescendo acima da inflação. Mas até lá você não precisa se preocupar com isso, até porque o seu processo agora é de construir esse patrimônio. Então todo dividendo que você recebe, obrigatoriamente você tem que reinvestir. Não é para você sair gastando os poucos dividendos que você recebe hoje. Vai reinvestindo e aí sim isso vai acelerar o seu processo e aí lá na frente, lá no futuro, você consegue alcançar, chegar, né, nos 400 mil, 500, 600, 700, 1 milhão de reais investidos. E agora o segundo investimento, né, que eu falei que seriam 2 investimentos, agora em renda fixa, diferente do fundo imobiliário, que é renda variável. Aqui na renda fixa é muito mais seguro, é um investimento muito mais seguro. Você vai procurar um investimento de liquidez diária, um CDB especificamente, de liquidez diária, que vai te dar uma rentabilidade de pelo menos 100% do CDI para você montar uma reserva de emergência. Ah, Matheus, e o que é reserva de emergência? Reserva de emergência é onde você deixa um dinheiro ali exclusivamente para emergência, né, com uma liquidez diária, onde você pode resgatar aquele dinheiro a qualquer momento, né, justamente para uma emergência. E o ideal é que o valor dessa reserva seja o equivalente a 6 meses do seu custo de vida. Então, por exemplo, se o seu custo de vida for de R$2.000, então você precisa de R$12.000 nessa reserva de emergência, né? Como o próprio nome já diz, caso surja uma emergência, um acidente, uma doença, né, alguma coisa do tipo. Então, assim, aqui nesse vídeo eu te mostrei duas coisas, né? Basicamente, a relação entre o patrimônio que você tem, né, e o que você vai receber de rentabilidade, como isso funciona, e te mostrei aqui também, por último, esses 2 investimentos, né? Um investimento em renda variável no fundo imobiliário, que vai te gerar uma renda todos os meses, e um investimento para reserva de emergência, onde você coloca o seu dinheiro ali, né, para um dinheiro que você pode resgatar a qualquer momento, caso surja algum imprevisto na sua vida. Ah, Matheus, mas eu queria aprender mesmo, era como investir de fato, como escolher bons fundos imobiliários, investimentos, outros tipos de investimentos. Aí eu recomendo que você dê uma olhada nos outros vídeos, que eu já fiz vídeos sobre como escolher um fundo imobiliário, os melhores fundos, como montar uma carteira. Então dê uma olhada no canal que com certeza você vai encontrar muito conteúdo que vai te ajudar a aprender a investir. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou tentar ajudar, tá certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar ele com mais pessoas. Inclusive faz o YouTube recomendar os meus próximos vídeos para você. Então deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e valeu!